uma casa de adoração. Jesus, quando entra no templo e expulsa os vendilhões, estabelece com o templo 3 tipos de relação: lugar de oração, de milagre e de adoração. Quando alguns meninos começam a clamar dizendo: Hosana ao filho de Davi, nos reunimos neste lugar primeiramente para adorar o nosso Deus, pela sua presença, pelo que Ele é, de forma incondicional. Somos criados para adoração. Esta deve ser a nossa ocupação normal, não algo acrescentado. A nossa adoração está baseada na nossa confiança ilimitada em Deus, pois o adoramos por confiar nele incondicionalmente. Nossa adoração está baseada em nossa admiração, apreciação da sua excelência. E nossa adoração se baseia também em nossa fascinação. Somos cativados e arrebatados pela sua infinita grandeza e perfeição. Adore a Deus com entusiasmo, não pela quantidade de pessoas que estão no culto. Não adore só pela cura que recebeu, pelo milagre que alcançou, mas sim pela magnitude da grandeza de Deus, pelo seu poder, pelo seu amor. Consciente de que Deus é Deus, de toda a sua grandiosidade, é impossível não ter um coração adorador, inflamado pela adoração a Ele. Você nasceu para adorar. No entanto, se não adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade, perdemos a razão pela qual fomos criados. Antes de ser crente, um pastor, um líder, chefe de família, estudante, você precisa ser adorador, pois são esses que Deus procura. Por isso, adore a este Deus que é amoroso, benigno, criador, digno, eterno, fiel, grande, incomparável, justo, lindo, maravilhoso, nobre, onipotente, poderoso, querido, Rei, Senhor, poderoso, único, digno e vivo. Abra seu coração, abra o seu coração e o adore em espírito e em verdade. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus e vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus, aquele que é digno de receber a honra, a glória e todo o louvor. Senhor, nós te agradecemos nessa hora. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia, elas seguirão aqueles que creem no Senhor. Você pode fechar os seus olhos, começar a declarar palavras de gratidão a Ele. Você pode começar a dizer para Ele o quanto Ele é especial, o quanto Ele é importante, e o motivo pelo qual você veio aqui é só Ele, por Ele, porque para Ele são todas as coisas. Nós te adoramos, Senhor. Nós te exaltamos com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, porque estamos debaixo de uma promessa. Estamos debaixo de uma promessa, e o Senhor nos prometeu que nada, nem ninguém pode impedir o teu agir em nossas vidas, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti e andam segundo o seu propósito. Se estamos aqui, Senhor, te servindo, te adorando, fazendo discípulos, é porque este é o teu propósito. Então, Senhor, queremos te adorar, queremos te agradecer, queremos te engrandecer e te buscar no nome de Jesus. Aleluia! Celebramos o teu nome, Rei. Tu és digno. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora.
Abraça-me, Senhor, não me deixes. Eu quero estar em teus braços de amor. Nos teus braços de amor, Senhor, queremos estar, queremos declarar a adoração ao teu nome. Nós queremos te exaltar, Senhor. Tu estás acima de todos os nomes. O teu trono está acima de todos os tronos. Tu és o Rei, tu és o Senhor. E agora que perto está, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Você pode aplaudir o nome dele, digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Feche suas olhos nesse momento e continue adorando ao Senhor. Nós te exaltamos, Jesus. Venha sobre nós, Espírito Santo, com a tua presença, nos envolva com a tua glória. Oh, Jesus, nós te agradecemos por ter a oportunidade de estarmos aqui nessa noite para louvar, para te adorar, Jesus. Nós, meu Deus, nessa noite somos gratos pelo fôlego de vida que o Senhor tem dado a cada um de nós. Obrigada, Jesus, pela tua presença. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, tu és santo. Aleluia, Jesus. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a então vou levantar as minhas mãos e louvar. Erga tuas mãos e adore, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o Rei, mas não tenho nada além de um coração. Aleluia, aleluia.
Nós te agradecemos, Jesus, pelo fôlego de vida, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Quantos gostariam de estar aqui nessa noite, te adorando e te louvando, mas estão num leito de hospital. Seja grata ao Senhor, seja grata ao Senhor pelo fôlego de vida. Seja grato ao Senhor pela vida que Ele tem te dado a cada amanhecer, meu irmão. Nós te agradecemos, Jesus. Que não seja mais um culto, ou apenas mais um culto, mas que nessa noite você venha prestar o seu culto ao Senhor, a sua adoração. Aleluia, Jesus, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Rebaixe, levantarás. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor. Aleluia. Continuar adorando o Senhor nessa noite, pois só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Você pode declarar isso? És fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei. Declare da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel, Senhor. Declare isso. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão, tão bom. Com todo fôlego
suas vozes. Todo tempo tu és tão bom. Clarice. Todo fôlego que tem, Cantarei. eu cantarei a bondade de Deus. Você pode exaltar a Ele nessa noite? Aleluias. Boa noite. Agora você vai ficar por dentro das principais programações aqui da nossa igreja. Começa agora o Wesleyana News. Às terças-feiras, a partir das 8h30 da manhã, nós temos a nossa consagração. Às 19h30, nós temos os nossos GCL espalhados por alguns bairros da cidade. Procure o mais próximo de você. Quarta-feira, às 15 horas, nós temos a nossa Tarde da Bênção e quinta-feira, às 19h30, o nosso culto público. E nossas programações aos domingos começam às 8h30 com a nossa Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas da manhã, nós temos o nosso primeiro culto de celebração. E às 19 horas, nós temos o nosso segundo culto de celebração da nossa igreja. Lembrando que nossos cultos geracionais pré e kids acontecem às 19 horas. Wesleyana News fica por aqui. Olá, irmãos, passando por aqui para fazer um convite. O Ministério 60 Mais estará fazendo um passeio num sítio próximo a Rio das Ostras no dia 23 de maio. Você é nosso convidado. Nos procure para maiores informações. Olá, igreja, a paz do Senhor. Em maio, o Ministério Infantil estará dando início ao culto Kids no Lar. Será um momento onde a criança poderá participar ativamente, junto com a sua família, de um momento alegre e especial. Se você deseja marcar esse culto na sua casa, não deixe de nos procurar para fazer esse agendamento. E se você conhece uma criança e deseja presenteá-la com esse momento tão especial, não deixe de nos procurar para estarmos agendando e fazer esse momento tão especial junto com a sua família. Igreja, amém? É com muita alegria, né, que tenho que dizer para vocês que é uma felicidade imensa estar aqui adorando a casa do Senhor. Esse privilégio de a gente estar podendo abrir essa Bíblia aqui e vendo a palavra verdadeira, que é a palavra de Deus, amém? Vamos dar para o Senhor, por isso que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, amém? Nesse momento vamos falar sobre o ofertório. Quero convidar os irmãos que abrem Provérbios 3:9. A mídia, por favor, se puder colocar aqui em cima. Que diz assim, ó: adore a Deus, oferecendo a Ele o que a sua terra produz de melhor. Faça isso e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. Honrar aqui está falando assim, preste bem atenção, irmãos. Aqui significa colocar Deus em primeiro lugar. Será que nós estamos colocando Deus em primeiro lugar? Inclusive na forma como lidamos com aquilo que temos. A princípios, representam o melhor, o primeiro, aquilo que tem de valor. Ou seja, não é dar só o que sobra, mas oferecer a Deus com o nosso coração sincero. É prioridade, irmãos. Deus não está interessado apenas no que você dá, mas na posição de que Ele ocupa na sua vida. Ele está ocupando em primeiro lugar a vida de vocês? Eu creio, gente, em nome de Jesus, que Deus nunca deixará faltar nada nas nossas mesas, né? E a obra do Senhor, ela precisa da nossa ajuda, né? A palavra do Senhor, ela precisa também da nossa ajuda. Por isso, eu convido aos irmãos que, nesse momento, estejam ofertando com alegria, porque Deus, Ele é tão grande,
Ele faz tanto por nós, no tempo inteiro, nos mínimos detalhes. Ele merece toda a honra e toda a glória, né? E a obra do Senhor, ela precisa continuar. Então, eu quero convidar os irmãos que estejam de todo o seu coração ofertando a casa do Senhor. Neste momento, quero convidar os irmãos para estar orando. Pai amado, Pai querido, Senhor, diante da sua presença, Pai, queremos te pedir perdão pelas nossas falhas, mas também queremos dizer, Senhor, que nós somos dependentes de ti, Senhor. Pai, neste momento, aos irmãos que têm o Senhor, entregando o seu dízimo de todo o seu coração, Pai, que o Senhor venha receber, Pai, mas nesse momento também, Jesus, aqueles que queiram, que estejam ardendo o seu coração para estar dando no momento, e por algum motivo, Senhor, não pode. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha guardar a vida deles, Senhor, que o Senhor venha abrir portas de empregos para a vida dos seus filhos, Pai. Pai, neste momento, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha abençoar a sua igreja, guardar os seus filhos, Senhor, embaixo das suas bênçãos, Pai. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, já te entregando tudo em suas mãos. Amém? Amém. Aleluia. Vamos continuar nessa atmosfera espiritual maravilhosa. Quantos vieram aqui para louvar o Senhor, engrandecer o nome dele nessa noite? Vamos se colocar de pé. Vamos continuar adorando esse Deus maravilhoso. Aleluia. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer. Se não, aleluia, sou grato, Cristo, declare isso, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, novo dia recebi. Aproximava, quase sem esperança estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para
Agradeça a Ele. Cristo, sou grato. Cristo, sou grato. Cristo, novo dia recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe à terra aqui para testemunhar. O que posso dizer senão aleluia? Agradeça a Ele. Cristo, sou grato. Cristo, sou grato. Cristo, novo dia recebi. Recebi, Senhor. Aplauda o Senhor nessa noite. Só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, queridos. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, que bênção. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Que noite maravilhosa, noite para adorarmos ao Senhor, para bendizermos o nome dEle. E sabe, irmãos, como é bom estar na casa do nosso Pai. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero fazer aqui algumas breves considerações rapidamente, irmãos, que é em relação, deixa eu ver aqui, brevemente, sim, irmãos. Vem cá, quem são as pessoas que estão nos dando a honra de visitar essa igreja nessa noite? Temos visitantes aqui? Temos algum visitante? Alguém que está vindo pela primeira, segunda ou terceira vez? Ó, tem uma moça ali com a mão levantada, tem um senhor ali com a mão levantada, tem mais um casal ali também. Permaneça com a mão levantada, porque nós queremos dar uma pequena lembrança para você. Receba aí, ó. Amém? Olha lá, tem mais gente lá atrás. Tem mais gente lá atrás, amém? Dê a lembrança aqui, ó, bem aqui. Amém? Só levanta a mão, isso, permanece com a mão levantada. Amém? Quem está nos visitando, amém? Isso, o pessoal vai chegar pertinho de você. Irmão, é uma pequena lembrança, é apenas um gesto carinhoso da nossa parte, para que você possa sair daqui e passar a semana lembrando da gente. A gente quer que você lembre da gente. Puxa, rapaz, eu fui naquela igreja, não é que eu ganhei um mimo naquela igreja? Que coisa bacana, amém? Então, depois do culto, se você quiser, esse pessoal, gente boa que está aí, ó, essa moçada que está com essa camisa preta ali, ó, eu amo servir, está lá na camisa dele lá, eu, coraçãozinho, amo servir. Depois, se você quiser bater um papo com ele, amém? E, irmãos, é muito bom poder receber pessoas como vocês, nós oramos por isso. Você está aqui nessa noite porque você é resposta
da oração dessa igreja. Amém, queridos? Eu creio que Deus tem algo muito especial para ministrar e falar aos nossos corações. Então, feito isso, visitantes contemplados, Deus abençoe. Voltem sempre, essa casa, essa igreja vos ama. Amém? É um prazer para a gente receber vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, sim. O RCA está chegando, irmão. O que é o RCA, pastor? O RCA é o Retiro do Coração Abrasado. Pastor, que obra é essa? Que negócio é esse de RCA? Irmãos, são 3 dias que nós ficaremos ali, vamos imergir na palavra, vamos ser envolvidos pela palavra, por ministrações. Deus estará falando de uma maneira muito especial aos nossos corações. E eu aconselho você a viver e passar por essa experiência. Procure a nossa equipe, procure a equipe pastoral, procure os diáconos aqui. Cadê o pessoal da RCA? Com quem que a gente procura para se inscrever? Levanta a mão aí. Quem é? Me ajuda aí. Oi, o pessoal está lá, mas é só chegar ali na frente da igreja. No final do culto vai ter um pessoal ali. Vem cá, com quem que eu falo sobre a RCA? Eles vão indicar uma pessoa para você que vão estar ali, porque hoje eles estão fazendo a cantina do RCA. Então, por isso que eles estão lá, não estão aqui, mas no final do culto eles estarão ali na porta para você obter as informações e você poder participar conosco. E eu tenho certeza que participar desse retiro será um divisor de águas, uma bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu já participei de pelo menos uns 20 RCAs, trabalhando, me doando, sabe? E cada RCA é uma experiência diferente. Deus fala sempre de uma forma diferente, de uma forma muito peculiar aos nossos corações. Quero abrir a Bíblia e pedir que você abra a sua, no Salmo de número 3. Salmo de número 3. O pessoal vai colocar aqui na tela, mas você que tem a sua Bíblia, que prefere a sua versão, fique à vontade, amém? Vamos ler esta palavra, que é a palavra de Deus. Salmo de Davi, quando ele fugia de seu filho Absalão. Nós sabemos, amados, que Davi, ele enfrentou algumas batalhas, e as maiores batalhas que ele enfrentou, engana-se quem pensa que foi contra Golias. Engana-se quem pensa que talvez tenha sido meramente com os filisteus. As maiores batalhas que Davi enfrentou e que mais desgastaram e trouxeram angústia ao seu coração foram as batalhas que ele travou dentro da sua própria casa, em consequência de seu pecado. O Salmo 3 aqui fala de uma dessas batalhas que ele está passando. O Salmo 51 fala da batalha que ele teve quando ele confessa, ele é confrontado pelo seu pecado, por ter adulterado com Betseba. E a consequência disso, inclusive uma das consequências disso, está justamente no capítulo 3 de Salmo, que nós estaremos lendo aqui, que é o levante de seu próprio filho para tirar a sua vida, para roubar o trono. Então, vamos ler a palavra do Senhor. E ele diz aqui: Senhor, muitos são os meus adversários, muitos se rebelam ou se levantam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus não o salvará, Deus nunca o salvará. A minha versão é um pouquinho diferente, irmãos, amém? Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória, e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte Ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustenta. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. Quebra os queixos de todos os meus inimigos. Arrebente os dentes daqueles que se levantam contra mim. Do Senhor vem o livramento, e a sua bênção está sobre o seu povo. Amém, queridos? Talvez a sua versão esteja diferente, porque hoje em dia tem muitas versões, amém? Mas, em resumo, nós temos uma certa compreensão do que acabamos de ler aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E esse texto ele fala exatamente disso, da fuga de Davi, porque ele está fugindo do seu próprio filho. O filho que ele amava, um filho que ele tinha um carinho muito grande, agora se levanta contra ele para tirar a sua vida, e ele está fugindo para preservar a sua existência. E nessa jornada de fugir, ele se relaciona com Deus, porque Davi, ele é um adorador, amados, ele é um adorador de tempo integral. Mesmo tendo sido um homem que cometeu falhas e erros terríveis, ele ainda assim, amados, tinha uma capacidade de se arrepender e de se colocar diante de Deus e de buscar a face de Deus. Não à toa, Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus.
Não à toa, ele é chamado de esse homem segundo o coração de Deus. Sabe, irmãos, Deus quer homens e mulheres que sejam chamados também de homens e mulheres segundo o coração de Deus. Que tenham essa capacidade, amado, de se arrepender, de reconhecer seus erros. E essa era uma das grandes virtudes de Davi. Quando ele cometia uma falha, quando ele cometia um erro, ele, sendo exortado ou não, pela intimidade que ele tinha com Deus, ele corria para os pés do Senhor, chorava, pranteava, se arrependia, e Deus, amados, diz a sua palavra que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Deus ouve um coração quebrantado e contrito. Deus ouve pessoas que se ajoelham, pessoas que oram, pessoas que choram na sua presença. O choro, irmãos, é de fato, irmãos, uma das expressões da alma que mais tocam o coração de Deus. E eu pergunto para você, quando foi a última vez que você chorou arrependido de algo que você fez, chorou talvez por pressões e por lutas que você tenha passado? Sabe, Deus deseja levantar uma geração de olhos marejados, irmãos. Deus quer que nós sejamos uma geração de olhos marejados por lágrimas, lágrimas não apenas de emoção, não apenas de um evento, não apenas de um show, mas de um momento de intimidade e de relacionamento íntimo com Deus. Um culto como esse, irmãos, deve ser uma oportunidade para que nós possamos buscar a face de Deus e que Ele possa sensibilizar, ter acesso ao nosso coração, à nossa alma. E é um momento propício para, de fato, fazermos como a palavra nos diz, amados, rasgar o nosso coração e não as nossas vestes. Deus quer, irmãos, coração arrependido na presença dEle. Deus não se impressiona com luzes, com holofotes, Deus não se impressiona com nada disso. Deus, o que toca o coração de Deus é um coração quebrantado e humilde na sua presença. E é isso que Ele está buscando nessa noite, homens e mulheres com corações quebrantados, homens e mulheres que possam, amados, reconhecer seus erros, seus pecados. E o que me chama a atenção nesse salmo, irmãos, é exatamente isso. Não é apenas uma crise política. Davi não está aqui lutando e advogando uma causa porque perdeu uma porção de terra, porque perdeu riquezas. Não, ele está vivendo um drama familiar terrível. E quantos de nós também não passamos por dramas familiares terríveis que nos desgastam? Os irmãos sabem, dessa semana eu tenho falado para alguns irmãos, na quinta-feira eu abri um pouco o coração aqui de uma batalha terrível que está acontecendo na minha família. Algo não é fácil. Você vê pessoas que você ama se adoecerem, estarem doentes, com problemas de saúde mental, e tudo isso envolve, não é uma pessoa, são pelo menos 3. Uma família está em jogo, um lar está em jogo. Sabe, irmãos, e tudo isso pressiona a gente. No domingo passado, e eu quero abrir o coração para vocês e dizer que pastor também é gente. Aprenda uma coisa. Às vezes a gente olha pastor e imagina que o pastor é uma pessoa. Não, irmão, pastor é gente, não existe super-homem. Pastor é um ser humano. E todos nós passamos por lutas. Às vezes a gente costuma ver o pastor cuidar de todo mundo, né? Assim, a gente imagina o pastor, não, o pastor ele é. Não, irmão, mas o pastor é um ser humano como qualquer pessoa. Um presbítero da igreja é um ser humano como qualquer pessoa. Um diácono, um líder da igreja. Todos nós estamos sujeitos a passar por essas situações. Só nesses últimos 11 dias, eu tive que fazer 3 viagens assim, todas elas de extrema urgência para resolver problemas. Mas, sabe, irmãos, o que me traz alegria ao coração é que eu já vejo Deus agindo. Eu já estou vendo Deus agindo. E eu quero deixar uma palavra. Por que eu preciso falar isso para vocês? Porque eu tenho sentido os efeitos da oração da igreja pelo seu pastor. Quando a igreja ora, irmãos, Deus ele abre portas, Deus ele arrebenta cadeias, Ele destrói grilhões, Deus quebra correntes infernais, Deus liberta mentes cativas, Deus cura, Deus pode curar, Deus pode fazer, porque não há nada impossível para Ele, irmãos. Nada impossível, já diz a palavra que não há nada impossível para o nosso Deus. E Davi está vivendo exatamente esse momento emocional, a sua alma está em frangalhos, ele está fugindo, ele está oprimido, ele está angustiado, a alma dele está adoecida. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você que assim como Davi viveu esse drama familiar, talvez você já tenha vivido alguns dramas na história, na tua trajetória, nos passos da sua vida, mas entenda, o mesmo Deus que se levantou na vida de Davi é o teu Deus.
o teu Deus, Ele é o teu Deus. Ele é o seu Deus, e Ele vai se levantar, Ele está se levantando, Ele está agindo, Ele está trabalhando, amados. Diz a palavra que Ele é o Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Se você espera no Senhor, não tenha dúvida, meu querido, Deus está agindo, Deus não está de braços cruzados. Diz a palavra do Senhor que Ele não é como os deuses das nações, que tem boca, mas não falam, tem mãos, mas não direcionam, tem pés, mas não andam, tem olhos, mas não vê. Não, o nosso Deus é o Deus vivo. Nós servimos a um Deus vivo. E esse Deus vivo, certamente, irmãos, não está olhando o seu sofrimento e a sua dor apenas como um telespectador. Ele está agindo, ele vai agir, e está agindo no tempo certo, e Ele vai agir no tempo certo. Mas como eu e você estamos nos portando diante desse momento crítico, caótico, difícil que talvez estejamos passando, ou que tenhamos passado? Tudo que Deus quer, irmãos, é um coração adorador. Deus quer que você tenha a capacidade, desenvolva essa capacidade, de mesmo apesar de tudo que esteja acontecendo, seguir o exemplo daquela mulher sunamita. Quando o moço do profeta vai ao encontro dela, dizendo para ela: olha, e aí, está tudo bem? Qual foi a resposta dela? Vai tudo bem. Mas a alma dela estava em frangalho, porque o filho estava morto em casa. Mas ela vai em busca do Senhor, sabe? E Deus quer que, assim como aquela mulher fez, que você não fique olhando para pessoas, não fique olhando para circunstâncias, que você olhe apenas para a promessa, olhe apenas para o Senhor. E Deus, Ele é rico, poderoso, misericordioso. Ele cumpre promessas. Aleluia! Louvado seja Deus. Davi está sendo traído por alguém que ele ama, e não há nada mais doloroso, irmãos, do que uma traição. Não há nada mais terrível do que a alma da gente ser flagelada, machucada, quando há uma quebra de confiança, quando há uma... E geralmente, irmão, nós ficamos pensando: eu tenho que ficar de olho nas pessoas lá fora. Não, irmãos, às vezes os problemas maiores acontecem aonde? Dentro da nossa própria casa. E a palavra de Deus nos afirma isso, que os nossos maiores inimigos se levantam onde? Dentro da nossa casa. Então a traição não vai acontecer com alguém que se declara seu inimigo, vai acontecer às vezes num contexto de um ambiente em que você amou e confiou de uma maneira, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Se vivemos também amparados nesse sentimento de que coisas podem acontecer, nós não viveremos, não teremos paz no nosso coração e no nosso espírito. Tudo que temos que fazer, irmãos, é colocar a nossa vida debaixo da palavra, sob a orientação da palavra, em obediência, entendendo o que Deus quer para nós, amando de fato. E, irmãos, Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é poderoso. Amém, queridos? Davi está vulnerável, exposto, cercado, sitiado. Para cada lugar que ele vai, ele tem que enfrentar emboscadas a todo instante. Ele tem que, através de seus informantes, tomar conhecimento de que há alguém esperando ele em tal e em tal caminho, e ele vive nessa angústia. Mas mesmo em meio a tudo isso, o amor que Deus tinha por ele recebe inúmeros livramentos. E eu creio, irmãos, que apesar das lutas que você tem passado, Deus tem te dado inúmeros livramentos. Deus tem cuidado de você, Deus tem cuidado da sua casa, Deus tem cuidado da sua família, sabe? Porque há uma esperança, e a esperança se chama Jesus Cristo. A esperança se chama, em nome de Jesus, o Senhor Jesus. Amém? A solução não está em você ganhar mais, a solução não está em você acumular bens, a solução não está em você ter um nome afamado na cidade. A solução está em você se colocar como uma pessoa humilde diante do Senhor. Porque muitas pessoas, nesse afã de querer obter essas vantagens, e cá para nós, irmãos, hoje na escola dominical, nós aprendemos aqui, num pedaço da lição foi falado, a única pessoa que prometeu reino, riqueza e muitas coisas para o homem, e no caso para Jesus, na tentação do deserto, quem foi, irmãos? Então quem busca, quem faz disso uma busca frenética para a sua vida, pode estar arrumando sarna para se coçar. Sabe, irmãos, nós temos que ter uma vida, sabe, com contentamento. Aquilo que temos deve ser para expressar a glória de Deus. E se Deus nos acrescentar algo ao longo da jornada, será por pura manifestação da sua graça e do seu amor. Devemos entender que quando Deus nos faz prosperar a nossa alma, Ele nos abençoa. E a bênção de Deus, amado, diz a palavra que não acrescentam, as bênçãos de Deus não acrescentam dores.
Então, quando eu me mantenho, mesmo sendo humilde com um pouco, sou fiel a Deus e exalto a Ele, tudo que eu tenho, tudo que faço, tudo que sou, glorifica a Ele. Quando eu tenho alguma coisa a mais, eu não mudo o meu caráter. Quando eu tenho algo muito além, eu não mudo o meu caráter. E Deus conhece o coração de cada um de nós. E às vezes nós não prosperamos justamente por Deus conhecer o nosso caráter. Ele sabe. Israel foi testado no deserto. E diz a palavra que Deus testou o coração deles no deserto. E eles foram reprovados. Não é isso, irmãos? Eles foram reprovados. Sabe, por isso nós temos que entender, mas temos que ver sobre o prisma do contentamento. O que aprendemos com isso? Que mesmo grandes homens de Deus também enfrentam lutas. Jonas enfrentou. Elias enfrentou tantos outros. O próprio Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, também enfrentou tentações, perseguições. Você acha que eu e você somos melhores do que o nosso mestre? Não, irmãos. Nós também passamos por isso. Não à toa ele relata na palavra, diz, olha, que no mundo nós teríamos aflições. Mas sabe o que ele completa essa palavra? Olha, vocês vão ter aflições, mas tenham um bom ânimo. Tenham um bom ânimo, porque eu estou com vocês. Eu gosto muito da expressão da palavra, quando ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você pode sentir a presença do Senhor Jesus nessa noite? Você pode sentir a presença do Senhor Jesus? E eu quero dizer para você, enquanto você está aqui, você pode estar sentindo a presença do Senhor Jesus. Enquanto você está aqui orando por pessoas que você ama, pessoas que estão lá podem estar também sentindo o cuidado do Senhor Jesus por causa da sua oração. A sua oração pode estar tocando o coração de pessoas que precisam da proteção de Deus, que precisam do cuidado de Deus, sabe, irmãos? E Deus, Ele é fiel por isso. Então, grandes homens de Deus também passam por situações. A fé não vai isentar a gente de passar por crise, irmãos, mas a fé vai nos sustentar no meio das crises. Às vezes a gente pensa, ter fé, eu sou uma pessoa de fé, então olha, não vai acontecer nada comigo, ninguém vai ficar gripado lá em casa, né? O pagamento não vai atrasar, a conta de luz não vai vir com juros, não, irmãos, esse é um pensamento teológico perigoso que se prega por aí afora, irmãos. Nós sabemos, irmãos, que estamos sujeitos a passar por algumas lutas, algumas adversidades, injustiças, calúnias, incompreensões. Talvez você pode ser taxado, talvez você esteja sendo taxado por pessoas e nem sabe. Você anda no trabalho e as pessoas olham para você, sabe, irmãos? Mas se os profetas foram perseguidos, o que dirá nós, irmãos? O que dirá cada um de nós? E mesmo que a gente tome conhecimento, a gente não tem que ir lá tirar satisfação. Você não precisa se preocupar. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor, Ele advoga as nossas causas. Ele é teu advogado. Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus, se é Ele quem os justifica? Então, irmãos, não se preocupe. Não se preocupe em tentar se defender. Entregue tudo no altar. Entregue tudo para o Senhor Jesus. Ele é o nosso advogado fiel. Entregue tudo nas mãos de Deus. Ele é Jeová Tsidekenu, o Senhor, justiça nossa. Amém, queridos? Temos que confiar em Deus. Esse salmo revela 3 movimentos da alma de Davi que eu queria compartilhar com você. Primeiro é a realidade da crise. Ele não nega que está em crise. Ele expõe o seu coração. Ele abre a sua alma para Deus. Ele faz questão de dizer, Senhor, olha, não está legal. Senhor, eu estou sentindo algo. Senhor, não está legal. Domingo passado eu estava aqui na igreja, irmão, no culto, e foi num momento mais agudo, nos momentos mais agudos dessa crise que nós estamos passando, mas eu profeticamente já estou vendo solução. Deus já está agindo, em nome de Jesus. Mas eu estava aqui, irmãos, e eu confesso que cheguei na igreja, fui para o gabinete, e ali chorei aos pés do Senhor, vim aqui para a igreja, quando eu fui lá para trás, meus olhos ficaram marejados, eu falei, Senhor, eu não aceito isso, e eu disse para Deus, Senhor, não importa o que aconteça, eu não vou deixar de estar na tua casa, eu não vou deixar de buscar o Senhor, porque é exatamente isso que Satanás quer. Ele quer nos prostrar, ele quer nos destruir, ele quer nos desestimular, ele quer que a gente duvide da nossa própria fé, duvide da nossa confiança em Deus, mas é exatamente esse gostinho que ele não vai ter. É exatamente esse gostinho que ele nunca vai ter. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A palavra de Deus vai dizer, irmãos, que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. Sabe, irmãos, como é bom saber que nós temos um Deus que podemos correr para os pés dele, chorar aos pés dele.
buscar a face dEle, sentir o aconchego do abraço do Senhor na nossa alma, sabe, irmãos? Sabe como é bom saber que podemos confiar em um Deus que cuida de nós, que nos ama verdadeiramente, e compreende, diz a palavra, que Ele sabe, Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Deus conhece essa matéria da qual eu e você somos constituídos. Deus conhece, irmãos, a estrutura emocional, psíquica que cada um de nós, e é Ele que nos sustenta. Você está aqui porque Deus tem te sustentado. Você vai superar essas adversidades porque o Senhor está te sustentando. Você vai prevalecer e vai triunfar sobre esse problema porque o Senhor tem promessas na sua vida e Ele haverá de cumpri-las em nome de Jesus. Então, a realidade da crise, Ele não nega que está passando um momento difícil. Segundo ponto, Ele está em busca de uma resposta à sua fé, ao seu movimento de fé. E sabe, irmãos, a Bíblia declara que sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você veio aqui para buscar a Deus, você veio aqui para louvar a Deus. Eu sei que você talvez tenha algum BO para resolver durante a semana, ficou alguma coisa pendente para resolver, que até hoje você vem para a igreja, Senhor, como é que eu vou resolver aquela bronca lá amanhã, lá no trabalho, aquela situação. Irmão, não se preocupe com isso. Deus vai te dar uma direção, Deus já está te dando uma direção, você vai chegar lá, sabe, eu gosto muito daquele hino que diz, Deus fará um caminho para você, onde ainda não se vê condição ou possibilidade alguma. Deus se importa com o teu sofrer e nesses dias vai trazer direção que vai mudar a sua vida. Sua noite findará e o seu dia chegará. Quando Israel cercado estava, Deus abriu o mar. Deus fará um caminho e a porta que você precisa, Ele abrirá. Sabe por que Ele abrirá? Porque Ele é a porta. Quem entra por Ele encontra pastagem. Quem entra por Ele encontra descanso. Quem entra por Ele, que é a porta, encontra a vida e a vida eterna. Aleluia! Você entrou por essa porta nessa noite porque o Senhor te trouxe para uma palavra de esperança. Mas entenda, para ter e tomar posse dessa palavra de esperança, é necessário que você tome uma posição diante dEle. Deus não quer apenas, irmãos, ser apenas a gente pensa assim, na nossa relação com Deus, eu quero que o Senhor seja o meu Deus, meu supridor, Ele é resposta para tudo, Ele se importa de fato comigo, mas antes de ser aquele que vai prover coisas na sua vida, Ele quer que você confie nele ao ponto de fazer dele seu Senhor. Não adianta olhar, eu gosto muito da expressão dizer, eu não quero me relacionar para Deus olhando para Ele apenas dirigindo meus olhos para as suas mãos, ou seja, para aquilo que Ele pode me dar. Eu quero olhar para o seu coração, eu quero conhecer a mente, o coração generoso, gracioso e misericordioso de Deus. É necessário que tenhamos esse nível de relacionamento, e aí eu repito, pode ser que consigamos alcançar coisas além daquilo que esperamos, mas aí, isso aí é departamento celestial. Isso aí é departamento de Deus. Quando Ele se agrada de alguém, irmãos, quando Deus resolve abençoar alguém, é porque esse alguém já chegou a um nível de agradar o coração dEle, sabe, irmãos, e eu quero crer que Deus vai fazer isso na sua vida, mas para isso, faça dEle seu Senhor, não apenas seu provedor, mas faça dEle o seu Senhor, obedeça-o, viva uma vida santificada, rompa com alianças, rompa com situações que têm colocado você em uma condição de não receber aquilo que você tanto espera. Deus quer ver em você, em mim, em você, essa condição de fazer dele de fato o Senhor, de fazermos dele nossa prioridade, porque Deus, Ele é um Deus de exclusividade. Ele não divide a adoração dele, nem a glória dele com ninguém. Portanto, que o meu e o seu coração não fique dividido, irmãos. Como Josué fala, até quando cocheareis entre dois senhores?
Ou vocês vão ter que adorar a Deus, ou terão que adorar os deuses de Canaã. E Josué faz uma declaração poderosa, ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, é o que ele está falando para aquele povo, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nós serviremos ao Senhor. Faça essa firme decisão e determinação na sua vida. Sirva ao Senhor com a sua casa, instrua a sua família, busque ao Senhor, né? Quando os problemas se multiplicam, o que a gente faz quando os problemas se multiplicam, irmãos? E aí? Pastor, o problema não é o problema, é quando são 1, 2, 3, 4. E aí, pastor, como é que fica? O que fazer quando não se sabe o que fazer? Eu vou te dar uma resposta. Busque a Deus. Busque a Ele com todo o seu coração. Busque a Ele, chore aos pés dEle. Sabe, irmãos, clame a Ele, adore a Ele. Medite na palavra dEle, ouça louvor, faça do seu dia, preencha todo o teu dia, e com intervalos de momentos de trabalho, mas com momentos de adoração e de relacionamento, intimidade com Deus. Esse conceito de orar sem cessar, eu entendo que é mais ou menos isso. A cada intervalo entre uma tarefa e outra, eu estou ali conversando com Deus, estou falando com Ele. Isso não exclui que eu tenha, talvez, dos momentos específicos, mas sabe, irmãos, orar sem cessar, eu entendo nesse conceito. Precisamos estar sempre conectados com Deus. Toda oportunidade que Ele nos concede, a gente está ali falando com Ele. Lembramos do nome de alguém, falamos para Ele, apresentamos para Ele. Lembramos de uma situação, apresentamos para Ele. Tem gente que vai olhar você, talvez andando do carro, falando. Tem hora que é assim, né, irmão? A gente está dentro do carro e está ali falando. Eu estou ali andando, falando com Deus. Rapaz, eu fico assim. Depois eu fico, rapaz, será que tem alguém olhando para mim, vendo, batendo boca, falando: ih, rapaz, esse cara está meio lelé da cuca. Mas sabe por quê, irmãos? É porque a gente precisa aproveitar esses momentos, todos os momentos, buscar a Deus, adorar a Ele em todo o tempo, sabe, irmãos? Davi não nega a realidade, ele não espiritualiza qualquer problema, ele reconhece que ele tem um grande dilema, uma grande crise, mas ele vai buscar no lugar certo. Ele vai buscar no lugar certo, ele vai para os pés do Senhor, ele vai para os pés do Senhor, ele chora aos pés do Senhor, ele abre o seu coração. Os problemas aumentam, às vezes se multiplicam, os adversários se levantam, como ele diz, olha, muitos se levantam. Tem gente que está dizendo, não há salvação para ele em Deus, ele é um caso perdido. Eu estou olhando para pessoas aqui que talvez pessoas falaram de você durante um bom tempo que você era um caso perdido. Mas Jesus olhou para você e disse: não, esse aqui é meu, essa aqui é minha. Eu vou fazer dele príncipe na minha casa, eu vou transformar a vida dele, eu vou libertar, eu vou sarar, eu vou curar, eu vou instruir, eu vou usar poderosamente. Sabe, irmãos, porque Deus ele usa as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para confundir aquelas que são. Tem gente que se acha, mas Deus, irmãos, Ele é que encontra verdadeiros adoradores. E eu creio que Ele está encontrando nessa noite verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade. Pessoas que não têm amor à sua própria vida. Pessoas que não querem que se cumpra apenas os seus projetos, conquanto os projetos de Deus tenham prioridade na sua vida. É isso que Ele espera de cada um de nós. Por isso Ele fala: mas buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. O problema é quando a gente inverte, que é primeiro que as nossas predileções, nossas vontades prevaleçam. E aí Deus, olha, bem, diz a palavra que onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Se o teu coração é satisfazer a tua alma, é olhar apenas para o teu umbigo. Mas se o teu desejo é primeiro fazer a vontade de Deus, tenha paciência, tudo vai se encaixar, tudo vai acontecer na hora certa, no tempo certo, porque Deus, irmãos, não fica devendo nada para ninguém. Guarde isso, irmãos, Deus não deve nada para ninguém. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, vozes negativas estão falando, tem gente que não acredita em você, mas importa que você acredita e creia em Deus. Continue crendo em Deus. Não há salvação para ele, olha, não tem jeito, acabou, está na sarjeta. Deus levanta pessoas, amados. O que Deus faz na vida de pessoas? O que Deus faz na vida de pessoas é algo extraordinário, sabe, irmãos? São ataques espirituais, ataques emocionais, são de fato, irmãos, palavras duras que ferem o nosso coração, mas você não pode dar ouvido para as pessoas. Continue ouvindo Jesus, continue com a sua audição espiritual conectada
conectada com a voz de Deus, conectada com a eternidade, conectada com o céu, né? Então existem esses ataques espirituais. Quantas vezes nós vemos isso acontecer também de uma maneira moderna? Tem gente que vai dizer assim: não tem mais jeito para você. Olha, se eu fosse você, você já tentou tantas vezes fazer essa prova, esse concurso, você já tentou tantas vezes. Olha, eu acho que isso aí, irmãos, tem pessoas que perseveram. Eu conheço um jovem que tentou por 10 vezes, por 10 anos, 11 anos, e hoje ele é um servo de Deus, ele é um juiz. Quantas vezes as pessoas tentaram, não é? Não é, minha irmã Naimar? Esse jovem é o filho da irmã Naimar, presbítero Flávio. Durante anos ele tentou, mas incrivelmente no último ano, quando ele descansou em Deus, ele nem precisou fazer muita coisa, porque Deus agiu, abriu as portas, e ele está morando no Rio Grande do Sul. Eu testemunho isso porque nós vimos o agir de Deus na vida dele. Sabe, irmãos, Deus, ele é fiel. Não importa quanto tempo vai demorar, não importa quanto tempo as pessoas vão ficar caçoando de você. Lembre-se de Sara, que para engravidar, irmãos, demorou quantos anos? Mas a promessa de Deus se cumpriu na vida dela. E aquilo que Deus te prometeu vai se cumprir no tempo certo, no tempo determinado. Talvez não tenha se cumprido ainda, porque você ainda não adquiriu maturidade para administrar aquilo que Ele tem se reservado para você. Mas a hora que você alcançar esse nível de maturidade, irmãos, tenha certeza, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus vai te usar de uma maneira tremenda, exponencial. Vai usar a sua boca, vai usar seu intelecto, vai usar todos os seus dons e talentos para manifestar e glorificar o nome dEle, em nome de Jesus. Tem gente que vai dizer: então não tem jeito para você, Deus não vai te responder. Olha, se eu fosse você, parava de orar por isso aí, porque não tem jeito não, hein? Já ouviu gente assim? Gente que fica tentando te puxar para baixo, tentando puxar teu tapete, tentando mexer com a tua autoestima para baixo, não para cima. Sabe, irmãos, essa pessoa sabe o que você tem que fazer. Não é que a gente tem que deixar de conviver, a gente ouve, mas não podemos permitir que essas vozes venham penetrar no nosso coração. Não podemos permitir que essas coisas venham ferir, porque existem palavras que são como espada, como uma adaga, né? Que vem para ferir mesmo a gente. Mas se você é uma pessoa sarada e curada em Deus, meu irmão, eu vou dizer para você, o inimigo pode gastar quanto ele quiser para tentar desestimular você, derrubar você, ele não vai conseguir, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que você serve do que aquele que está no mundo. Amém? Uma das armas do inimigo é tentar convencer o crente de que Deus o abandonou. Já viveu esse momento? Olha, eu acho que não tem mais jeito. Deus me largou de mão, lavou as mãos, me botou num canto, me botou no cantinho do pensamento com um chapeuzinho assim: olha, fica aí, rapaz. Já teve essa impressão? Ou só eu que já pensei nisso? Rapaz, parece que Deus me botou lá no final da fila, e ainda tem gente furando ainda. Não tem essa impressão? Ainda tem gente, os engraçadinhos que estão lá: meu Deus, olha lá, olha. Repito, irmãos, Deus age no tempo certo. Deus não se atrasa, Deus não se adianta, Ele chega na hora certa. A promessa se cumpre na hora certa. Aleluia, louvado seja Deus. Crises não são sinais da ausência de Deus. Quem disse para você que você está passando essa crise e Deus esqueceu? Não, irmãos, não é sinal da ausência de Deus. Na verdade, irmãos, é sinal de que Ele está esperando para ver qual é a sua atitude em face da crise, em face da dificuldade. E como é que você tem se portado no meio da luta? Como é que você tem? Fica nervoso, fica nervosa, fala impropérios, né? Usa palavras, né? Não pode falar. Não, então, olha, vai tirar 0 na prova, irmão, não pode. Você tem que ser aprovado. Então vigia. Morde a língua, fecha a boca, bota um gole, dá uma golebada d'água assim e não fala. Pastor, pode isso? Pode, irmão. Se não tiver água, é só você fechar a boca. Aí você, Senhor, me dá graça. Senhor, não vou falar. Se eu falar, eu vou perder minha bênção. Sabe, irmãos? E existe uma coisa muito perigosa na vida do crente, que é a nossa língua. A nossa boca. Diz a palavra que a língua é comparada a uma fagulha que pode incendiar uma floresta. A língua é comparada como o leme de um navio, que é algo tão insignificante em face à grandeza monumental de um navio, mas é ela que dá a direção. E às vezes, irmãos, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, não às vezes, mas ela diz que por nossas palavras nós seremos justificados ou seremos condenados. Então vigiemos com a nossa língua, vigiemos com a nossa boca.
que sejamos construtores, que possamos unir pessoas, que sejamos pacificadores, em nome de Jesus. Quando você ouvir alguém falando algo que não traz unidade, não traz união, irmão, diga para ele assim: irmão, olha, eu percebo que você está falando dessa situação, olha, então isso é um motivo para nós orarmos. Dá a mão aqui, irmão, vamos orar. A segunda vez que essa pessoa vier falar alguma coisa, você fala: irmão, dá a mão aqui, vamos orar. Essa pessoa vai começar a ficar constrangida de falar alguma coisa perto de você. Que ela vai dizer: olha, com todo mundo eu posso até, mas com fulano não adianta falar não. Sabe? Daqui a pouco a gente vai moldando o comportamento das pessoas. Isso também faz parte de moldar o comportamento de pessoas. Então, que estejamos vigilantes nesse aspecto, né? O aumento da pressão não significa derrota, nem toda voz que você ouve vem de Deus. Cuidado com a voz que você ouve. Você imagina Davi fugindo, será que ele não foi aconselhado? Davi, a treta está pesada para o teu lado, mano. Olha, se eu fosse você, olha, também metia sebo na canela, o negócio está feio, Davi. Realmente a coisa está esquisita, está embaçada para você. Será que ele não ouviu isso? Ouviu, irmãos. Será que ele não sentiu temor? Sentiu temor. Será que ele não teve medo pela sua própria vida? Teve medo pela sua própria vida. Mas ele confiava em um Deus. O Deus que forjou ele lá cuidando das ovelhas de seu pai, o Deus que no deserto, lá cuidando das ovelhas, ele tangia a sua harpa e adorava ao Senhor. Várias composições ele teve ali no secreto com Deus, e ele sabia que aquele Deus que protegeu ele, que livrou ele de morte no deserto, cuidando das ovelhas de seu pai, que livrou ele daquela grande e épica batalha contra Golias, o inimigo de Israel, aquele Deus continuaria sendo um Deus que manifestaria a sua graça e a sua bondade, o seu cuidado e o seu zelo para com a vida dele, porque ele sabia que tinha promessas. Quem tem promessa, irmão, não perde o foco, não perde visão. Não tire o olho do Senhor, não esqueça de nenhuma de suas promessas. O Senhor tem promessas, Ele vai cumprir. Quando a fé se levanta no meio do medo, e é isso que temos que fazer, levantar-nos em fé em meio às angústias. Levante-se em fé. Não aceite ser derrotado, não aceite perder, não aceite, meu irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se posicione. Não aceite olhar seu filho, olhar sua filha indo para o mundo, ore por ele. Não aceite isso. Ore, pague o preço, chore aos pés do Senhor, porque se há uma semente, a boa semente da palavra, um dia foi plantada, uma hora, um momento, irmãos, aquela semente vai brotar, vai frutificar, vai crescer e vai gerar frutos. E quando aquela pessoa voltar, ela vai voltar agora debaixo de uma forte experiência com Deus. Sabe por quê? Porque tem alguém que não desiste dela, tem gente que ora, que clama, que paga o preço, irmãos, em nome de Jesus. Pague o preço, continue orando em nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Versículos 3 e 4, mas tu, Senhor, 3 e 4 vai dizer, mas tu, Senhor, és escudo e que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Primeiro ele está dizendo, irmão, Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, muitos se rebelam contra mim, se levantam contra mim, são muitos os que dizem a meu respeito, não há salvação para ele em Deus. Mas agora do versículo 3 em diante, o discurso de Davi começa a mudar. O que começa olhando para problemas, olhando para inimigos, olhando para o fato de estar sendo perseguido, sitiado, a sua alma está ali à beira de ser consumida pelo seu adversário. Agora o versículo 3 vai dizer, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege. Olha o que ele já está mudando. Tu és o escudo que me protege. Apesar de todas essas lutas, eu reconheço que o Senhor tem cuidado de mim. Eu reconheço cada um dos livramentos do Senhor para com a minha vida. Eu reconheço o sustento diário do Senhor, o zelo que o Senhor tem tido para com a minha alma. E é isso que Ele quer que nós façamos. Sigamos o exemplo de Davi. Reconheçamos o cuidado e o zelo, o amor bondoso e fiel, benigno que Ele tem para conosco e para com aqueles que nós amamos. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, glória a Deus. Então ele diz, e o versículo 4, ao Senhor clamo em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Se num momento ele está ali envolvido por nuvens densas, de temores e de incertezas, agora ele consegue contemplar o Senhor.
Agora ele consegue contemplar o Senhor agindo em favor da sua vida. Ele diz: ao Senhor clama em alta voz, e do seu santo monte ele me responde. Oh, aleluia! Deus responde. Deus, ele ouve, Deus fala, ele não dorme, não dormita o guarda de Sião, meu querido, ele não tosqueneja, ele não cochila. Ele está a um clamor de distância de um servo fiel, de uma serva fiel. Basta apenas um clamor. Clame a Ele em nome de Jesus. Não aceite passivamente o que está acontecendo na sua vida, o que está acontecendo na sua casa. Clame a Ele. Busque a Ele. Peça perdão a Ele. Reconheça seus pecados. Reconheça que você já não busca mais a Ele há muito tempo, quanto você buscava há tempos atrás. Reconheçamos, irmãos, e aí todos nós devemos reconhecer que precisamos voltar à busca do primeiro amor. Ele quer que nós voltemos para o primeiro amor. Que nós olhemos as coisas não com malícia, não com maldade, não com suspeita, sabe, irmãos, mas passemos a olhar, amados, como uma criança. Isso me faz lembrar dos discípulos que veem as crianças vindo em direção a Jesus, e eles dizem: olha, não amoles o mestre, ei, não importunes o mestre. E Jesus fala o que para aqueles discípulos? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. O problema é que a gente cresce, e quando a gente cresce, a gente para de confiar. Quinta-feira eu usei um exemplo, né? Se você começar a brincar com alguma criança aqui, e o pai colocar ela aqui em cima, e começar a brincar com ela, daqui a pouco o pai fica de repente a um passo de distância: bebê, corre aqui, se lança no colo do papai. O que a criança faz? Ela se lança. O problema é que a gente cresce, a gente começa a achar que a gente sabe demais, e deixa de confiar em Deus. Como confiávamos quando fazíamos isso com os nossos pais. Deus quer que você confie nele. Coloque o pé, irmãos, e Deus vai criar o solo, Deus vai criar o cenário. Deus vai fazer com que as coisas aconteçam em nome de Jesus, porque Ele, o departamento de milagres é setor celestial, não é nosso. A gente só precisa confiar, a gente só precisa adorar a Ele. Não perca o seu culto, não deixe de adorar a Deus por qualquer coisa. Não estou dizendo que o que você passa não seja qualquer coisa, mas quando você entra nos atos da casa do Senhor, faça como o salmista mesmo diz: entrai pelas suas portas com ações de graças e com hinos de louvor em nossos lábios. Celebrai ao Senhor, irmãos, com júbilo, celebrai ao Senhor com alegria, servi a Ele com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Você veio para cá, abre a boquinha, irmão, louva mesmo, dá glória a Deus, diga aleluia, deixa o Espírito Santo tocar teu coração, amém? A gente às vezes fica tudo, não, irmãos, aqui a gente vem para se desmanchar na presença dEle, a gente vem para dizer: Senhor, olha, eu me rendo. E uma expressão linda que tem na adoração, deixa eu explicar, uma expressão muito linda que tem na adoração da igreja congregacional, é quando nós levantamos nossas mãos. Levantar as mãos é sinal de rendição, é sinal de reconhecer que tem alguém maior. Amém, querido? É sinal que nós nos reconhecemos a autoridade de alguém que é maior do que nós. Quando você levanta as suas mãos, você está se rendendo a Deus. Quando você louva o Senhor, quando você está glorificando a Deus, a despeito de qualquer tipo de problema que esteja acontecendo lá de fora, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, na sua faculdade, na sua escola, você está dizendo: maior é o meu Deus, eu não vou me calar. Nenhuma luta, nenhuma dor vai ser capaz de impedir a minha adoração. Nada disso. Diz a palavra que nada, o apóstolo Paulo vai dizer que nada me separará do amor de Deus. Não é luta, não é nudez, não é fome, não é perseguição. Nada, irmãos. Nada me separará do amor de Deus. Nem mesmo a mais atroz dor. Porque a dor, irmãos, a dor vai acontecer nesse plano, e vai ser, mas a eternidade, o que nos aguarda é para sempre. Vale a pena, irmãos, buscarmos as coisas do alto. Vale a pena, irmãos, colocarmos o nosso coração nas coisas do alto. Tu és o meu escudo, não apenas o Senhor, não apenas me protege, mas o Senhor, Ele se coloca entre nós e aquilo que nós tememos.
Deus como escudo é aquele que se coloca, ele se interpõe entre a luta que estamos passando e nós. Ele é escudo. Podem vir dardos inflamados, podem vir, irmãos, flechas flamejantes, podem vir o que for, ataques de todos os lados, mas quando Deus como escudo se coloca entre você e aqueles que têm se levantado contra você, nada vai te atingir. Nada vai te tocar, porque Deus é quem te guarda, Ele é quem te protege, aleluia, louvado seja Deus. Tu és o meu escudo. Deus não apenas protege, Ele se coloca entre nós e o perigo. Tu és a minha glória. Davi não está buscando honra para si mesmo nas circunstâncias, mas a honra dele era totalmente para Deus. Tudo era para Ele, tudo é para o Senhor, tudo é para Javé, tudo é para o eterno, aleluia. E outros pontos interessantes, exalta a minha cabeça, significa que é Deus quem restaura a dignidade daquele que até então estava abatido. Aquele que estava abatido, que ninguém dava um vintém por ele, que ninguém acreditava nele, é Deus que levanta do meio do monturo, é Ele que coloca sentado no meio dos príncipes da terra, aleluia, é Ele quem faz. Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que eu e você vimos todos os domingos aqui adorar o Senhor, esse é o Deus que eu e você buscamos durante a semana, esse é o Deus que nós nos relacionamos com Ele durante a semana. É esse Deus que tem trazido cada um de nós essa noite para nos mostrar a face do seu amor. Coloque-se de pé, meu querido irmão, em nome de Jesus. Esse Deus está aqui nessa noite. Ele marcou esse dia, esse encontro, aleluia, louvado seja Deus. O problema não é do homem, não é apenas ouvir a si mesmo, mas não pregar a si mesmo a verdade de Deus. Nós temos, irmãos, que guardar, reter a verdade. Porque é capaz, irmãos, de sairmos de um culto abençoado como esse, louvarmos, cantarmos, sentirmos a presença de Deus, falarmos em línguas estranhas, chorarmos a presença dEle, e talvez, irmãos, não passar nem da calçada e perder a bênção, talvez por coisas tão insignificantes. Não perca a sua bênção por coisas tão insignificantes. Tenha paciência, continue buscando o Senhor. Às vezes, irmão, num ambiente de culto como esse, nós podemos perder a nossa bênção antes mesmo de passar da porta. Vigiai e orai, porque o nosso adversário, irmãos, ele está sempre procurando, sabe, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração e diga ao Senhor: Senhor, eu quero ter essa fé tal como Davi, eu quero aprender a desenvolver essa fé e esse nível de confiança tal como o teu servo Davi desenvolveu. Eu quero poder viver esse sobrenatural a despeito de lutas, de provações, ó Pai, que também acontecem. Ao mesmo passo que eu busco ao Senhor, eu tenho enfrentado lutas, mas me ensina a olhar apenas para Ti, me ensina a olhar apenas para a face bondosa do Senhor, me ensina, Senhor, a ter paciência, me acrescente fé, faça como os discípulos que oraram e pediram ao Senhor: Senhor, acrescenta a nossa fé, ensina-nos a orar. Foi o pedido dos discípulos. Que o Senhor te ensine a viver com Ele e a viver na presença dEle dignamente, adorando, buscando em nome do Senhor Jesus. O versículo 4, para finalizar: com minha voz clamei ao Senhor e Ele ouviu-me desde o seu monte. A fé não é negar a dor, mas declarar que Deus é nosso Deus, apesar da dor, apesar das dores, em nome de Jesus. E o versículo 5 e 6 vai dizer: e me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia! Deus quer restaurar, Deus quer restituir tuas noites de sono. Deus quer trocar as noites mal dormidas por noites de sono, de tranquilidade, que expressarão confiança completa, total e irrestrita no Senhor, em nome de Jesus. Deus quer libertar pessoas de medicamentos de tarja preta. Deus deseja e Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Em nome de Jesus, Senhor, libera nesta noite, Senhor, uma unção de cura para pessoas que estão aqui. Pessoas, ó Pai, ansiosas. Pessoas, ó Pai, preocupadas. Pessoas que têm sido, ó Pai, muitas das vezes fustigadas por lutas.
Deus bendito, vai agindo, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor passeia no meio dos 7 castiçais. Passeia agora no meio da tua igreja, Senhor. Anda por entre esses bancos, visite corações, visite, Senhor, almas feridas, machucadas. Traga refrigério, traga cura, traga libertação, meu Deus, em nome de Jesus. Que possamos viver em uma expressão de adoração, em um nível de confiança, aleluia, onde o inimigo não possa se aproximar de nós, da nossa casa, da nossa família, das pessoas que nós amamos, em nome de Jesus. Livra-nos como tu fizeste com Davi. Livra-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, livra-nos de nossos temores, livra-nos de nossos medos. Traga cura, edificação, transformação, edificação, salvação de almas, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, em nome de Jesus. Bendito seja o teu nome, Senhor. E eu quero fazer uma pergunta nessa noite. Você que ouviu essa palavra e que entende que essa palavra veio ao encontro daquilo que a tua alma necessitava nessa noite, eu quero te convidar para que você possa vir aqui à frente. Nós queremos orar mais uma vez por você. Será o último ato aqui de nosso culto, a oração por pessoas que talvez estejam passando por algo semelhante ao que Davi estava vivendo. Como eu disse, irmão, nesses últimos 11 dias, o que eu estou passando é algo parecido. Parecido assim, em parte, porque Davi estava a ponto de perder a sua vida. Mas o que eu estou passando são situações que dizem respeito à vida de pessoas que eu amo na minha família. Talvez você também esteja passando por algo em um grau maior ou menor, mas isso tem incomodado a tua alma. Isso tem flagelado, isso tem machucado o teu coração. O Senhor te trouxe nessa noite para que você receba essa oração. Eu quero orar por você. Você pode vir aqui à frente. Há alguém que está passando por um nível de luta talvez semelhante ao que Davi estava passando, angústias, sabe, laços, pensamentos de morte, sabe. Eu quero dizer para você que o Senhor te trouxe aqui, não foi à toa que Ele te trouxe aqui. Ele não trouxe você aqui à toa. Ele trouxe você aqui para trazer essa palavra ao seu coração, em nome de Jesus. Talvez você esteja com dúvidas, incertezas. O Senhor quer te fazer com que você saia daqui não mais com dúvidas e incertezas, mas com convicções, em nome de Jesus. O Senhor quer tocar no teu coração nessa noite. Eu peço que os presbíteros, pastores, por favor, nos ajude orando por essas pessoas. Pastores, presbíteros, por favor, venham nos ajudar. A palavra de Deus: está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém triste entre vós? Se diz a palavra, chame os presbíteros e ore, e a oração da fé sarará o doente, e se tiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Os intercessores, com mãos levantadas, levante suas mãos, intercessores, se aproxime do altar também, se aproxime do altar. Vamos orar por essas pessoas. Igreja, levante as mãos para o altar. Vamos orar por essas pessoas, porque nós não conseguimos mensurar o nível, às vezes, de angústia, de batalha que essas pessoas têm enfrentado. Mas o Senhor nesta hora está visitando corações. O Senhor nesta hora está aplacando agora toda tristeza, toda angústia, em nome de Jesus. Aleluia, Pai querido, em nome de Jesus. Tome nós dando, Pai, a vida de cada uma dessas pessoas preciosas, ó Deus, almas benditas do Senhor. Obrigado, Senhor. Ministra, Senhor, aleluia, a sua palavra. Traga refrigério, Senhor. Traga cura, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traga uma resposta, Senhor. Traga uma solução, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Louvado seja Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. É tempo da igreja clamar, é hora da igreja clamar. Levanta a voz, igreja. Vamos clamar, é um clamor, é batalha, é luta espiritual, é guerra. Mas o Senhor é maior. Aleluia. Em nome de Jesus. Deus bendito e santo. Aleluia. Santo é o teu nome, Deus.
pode deixar de ser feita. Há alguém que está entre nós essa noite e gostaria de entregar a sua vida a Cristo. A partir de hoje eu quero me tornar discípulo do Senhor, eu quero começar a minha caminhada, eu quero hoje me decidir e entregar a minha vida ao Senhor. Há alguém entre nós que gostaria de tomar essa decisão? Há alguém entre nós que gostaria de se reconciliar com o Senhor Jesus? Amém? Há alguém? Há alguém? Adora o Senhor Jesus. Louve ao Senhor. Levante a sua voz e adora ao Senhor Jesus. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada se completava. A tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Minha vida foi transformada. Eu só tinha os meus pecados pra te oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atira a pedra, quem nunca pecou. Um grande coral ao Senhor Jesus. Declare isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte que pra mim pegou, e o Cordeiro que por mim se entregou, e os seus pecados levou. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja esse bendito e poderoso nome que é o nome de Jesus. Amém, queridos. Que você possa ter uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus, faça dessa semana uma semana de relacionamento íntimo com o Senhor. Amém? E oremos uns pelos outros. Quando vocês puderem, lembre-se, esteja orando, porque essa semana ainda tem umas batalhazinhas para a gente ganhar. Em nome de mais, Deus já está à frente. Deus já está à frente, Deus está no comando. Amém? Como diz a palavra, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e que a doce consolação e comunhão do Espírito Santo seja sobre todos nós, não apenas hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Quem diz amém, dá um abraço em alguém.